Então, vamos lá. Boa noite a todos, né? Vou contar para vocês um pouquinho quem que é a Duda. Eu sou esposa do Rubinho, mãe do Cauã Luca, esse menino lindo que está com 6 anos, vai fazer 7 anos agora. A minha formação é em nutrição e eu conheci os óleos essenciais nos Estados Unidos. Quando eu tive lá, engraçado, o Rubinho não está aparecendo aqui. Rubinho, travou alguma coisa aqui. Não tá aparecendo. Olha lá. Tá travado. Vem cá, me ajuda, por favor. Que tá travando? A minha câmera tá travada. Eu não tô conseguindo. Gente, vocês estão me vendo? Som, áudio, conversa comigo no chat fazendo favor, se tá tudo bem, se vocês estão escutando, porque para mim aqui travou. Tá tudo bem? Estou te escutando, só voz. Tá. Você tá me vendo? Assim, do lado, sim, estou te vendo. Ah, então tá ótimo. Obrigada. Vamos começar então. Pronto, acho que agora vai dar certo. Então, vamos lá. Como eu estava contando para vocês, eu conheci os óleos essenciais nos Estados Unidos quando eu fui para lá para poder estudar, fazer uma especialização em fitoterapia e ortomolecular. E aí eu pude conhecer um pouco do que eram os óleos essenciais, como eles agiam, e eu conhecia do Terra, porque tudo que eu buscava relacionado à saúde, suplementação, como a gente poderia potencializar a nossa qualidade de vida, né? Vinha sempre óleos essenciais. No primeiro momento do Terra, a palavra do Terra não me chamou tanta atenção, né? Porque é uma palavra que a princípio não soa como uma empresa americana. E como o meu intuito era trabalhar em alguma empresa, fazer um estágio, a do Terra, num primeiro momento, não me chamou tanta atenção. Mas tudo que eu buscava relacionado à qualidade de vida, produtos naturais, orgânicos, né, relacionado à nutrição, qualidade de vida, vinha os óleos essenciais e, consequentemente, vinha do Terra, que é realmente uma referência, né? E com isso, eu tive grande oportunidade de conhecer a fábrica, participar uma das primeiras reuniões com CEOs, que a gente estava abrindo o mercado realmente para o Brasil. Então, foi interessante que a gente participou desse início, né? Quando a gente começou, do Terra não estava no Brasil ainda. Então, a gente fez um trabalho de pioneirismo, de estar trazendo os produtos, de compartilhar, sem nada disso estar ainda no Brasil. Então, imagina como que foi, né? Mas foi uma experiência muito agradável e que eu fiquei muito apaixonada, porque quem é da área de saúde, eu acho que eu falo, todos nós que somos da área de saúde deveríamos conhecer os óleos essenciais, porque eles vão potencializar todos os tratamentos, né? Eles vão realmente estar ajudando a qualquer pessoa que trabalha com saúde deveria realmente conhecer os óleos essenciais, né? E aí vocês vão entender como é forte, como eu falei assim, realmente na nutrição eu não tinha a oportunidade de ajudar meu paciente como um todo, né? De dentro para fora, de entender quais as necessidades dele, como que o emocional ele abala e ele é um gatilho para várias questões na nossa saúde. Esse tema não é um tema novo, né? Olha o que aconteceu. E esse não é um tema novo, né? É um tema que a aromaterapia ela já existe há milhares de anos. Há milhares de anos as pessoas já usavam os óleos essenciais, desde a época dos antigos, romanos, a China, né? A aromaterapia é um termo que desde o século XX, né, foi oficialmente reconhecido como uma prática. Mas se a gente for pensar, os nossos avós já usavam os óleos essenciais, né? Sempre tem aquela questão da receitinha da avó quando a criança está com cólica, quando a gente está, às vezes, com uma dorzinha de barriga, uma dor de cabeça. A gente já tinha sempre essa questão, né, de ter os óleos essenciais na nossa vida, através de um chazinho, de uma imersão,
um banho, né, que às vezes a gente coloca uma lavanda no banho, na banheirinha do bebê. Massagens já era uma prática que as pessoas já utilizavam, né? Assim como a gente tem também óleos essenciais na nossa gastronomia, em alguns produtos, a gente tem a oportunidade também de ter os óleos essenciais em alguns cosméticos. Só que, infelizmente, a gente depara muito com o que é essência. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas, para quem está chegando agora, está aqui como convidado, está se perguntando o que são óleos essenciais, né? Nada mais é do que uma substância que a própria planta produz na natureza para se defender, para atrair os insetos. Seria como se fosse o sistema imunológico da planta. Ela produz aquilo para defesa própria. Se ela tiver algum machucado, algum inseto vir e comer aquela plantinha, uma forma dela se defender é se regenerando, ela produz essas substâncias químicas para uma autodefesa. E olha que interessante, se a gente observar aqui nessa figura, ela está ampliada, mas é uma molécula de uma plantinha de hortelã-pimenta, de uma folha de um hortelã-pimenta. Se você pega essa plantinha e amassa, ou você pega um raminho de alecrim e encosta nele, você vai sentir esses bolsões, eles estouram, né? E aí a molécula ela é volátil e rapidamente a gente vai estar sentindo os aromas, a gente vai estar em contato com essa substância volátil. Então, se vocês perceberem, uma gota de óleo essencial é muito concentrada. Ela equivale a mais ou menos 28 xícaras de chá, daquele chazinho que a gente faz de sachê, né? Então, ali está diluído. Aqui a gente está falando de uma gota concentrada. Mas o que é mais interessante, quando a gente tem contato com uma gotinha, dependendo da planta, ela vai ter 300 a 400 substâncias bioquímicas. Então, a gente nunca vai ter uma única substância naquele óleo essencial. Por isso que, às vezes, ele vai ter um efeito ansiolítico, antifúngico, um efeito para relaxar, para tranquilizar, para cicatrizar, né? Então, uma mesma planta pode ter várias ações no nosso corpo, tá? E aqui vocês conseguem observar, né? A planta, você extrai, faz uma destilação daquele óleo essencial e ali tem várias moléculas bioquímicas e essas moléculas em contato com o nosso corpo, ela vai estar atuando, atingindo alguns, ela vai estar entrando em contato com o nosso corpo, ela vai estar estimulando alguns hormônios, ela vai estar diminuindo o cortisol, aumentando a adrenalina. Então, de acordo com o que o nosso organismo vai precisar, aquela substância química vai interagir e assim a gente vai estar modulando tanto sentimentos como ações físicas no nosso corpo. Tá? Então, é um processo puro bioquímico, é um processo fisiológico e que é da natureza. O nosso corpo é muito compatível com as plantas, né? Nós somos feitos de carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como as plantas. Então, a gente tem uma interação muito, uma sinergia muito grande com as plantas. E o óleo essencial nada mais faz do que nos aproximar da natureza, né? Porque o homem, ele se afastou da natureza. Hoje em dia, a gente é tudo muito industrializado, é tudo muito químico, a gente está sempre em contato com substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, né? E a gente se depara com essa questão, né? Eu posso recorrer a medicamentos, que são substâncias sintéticas, que vão criar uma certa dependência no nosso corpo, que vão também estar criando. Eu estou fechando os áudios aqui, tá, pessoal? De vez em quando eu tenho que deixar os áudios aqui. Então, são substâncias que às vezes vão estar intoxicando. O medicamento, muitas vezes, é uma substância isolada, inspirado numa planta, só que a indústria farmacêutica, o que ela faz? Ela isola aquela substância e faz o medicamento. Com isso, você vai ter vários efeitos colaterais no seu corpo. Por quê? Às vezes você toma um medicamento para dor de cabeça, ele ataca seu estômago, ele faz com que você às vezes fique cada vez mais dependente daquele medicamento. Você toma um medicamento para dormir, você dorme, mas você não acorda relaxado, você não acorda descansado, né? Então, a gente depara muito com isso. E a gente sabe que na natureza você não tem como patentear, né? Não tem como patentear uma lavanda. A lavanda, ela vai ter os seus compostos. O que a indústria faz é pegar uma molécula e fazer um sintético.
por isso normalmente são as essências são mais baratas, causam alergia, né? Quando você pega uma pessoa que fala assim, eu tô com alergia, eu tenho alergia, não posso nem sentir o cheiro do óleo essencial. O óleo essencial, ele não causa alergia, mas a essência sim, principalmente alergias respiratórias. E hoje a gente percebe quanto as pessoas estão realmente intoxicadas, quantos metais pesados, quantos parabenos, quantos produtos químicos que às vezes a gente usa sem perceber. E a gente está levando isso para os nossos filhos, né? Então, a proposta aqui é a gente realmente desintoxicar, diminuir a carga tóxica, começar a usar produtos mais naturais, para realmente a gente ter esse benefício na nossa saúde, tá? E aí, a gente tem essa figura aqui que mostra como os óleos essenciais, eles atuam no nosso corpo de 3 maneiras. Eles vão atuar no corpo físico, né? Através da nossa digestão, quando pessoas estão, às vezes, com processos de sinusite, dor de cabeça, feridas, são situações que o corpo começa a manifestar, muitas vezes, relacionados ao emocional, né? Então, assim, a ansiedade, a irritabilidade, a depressão, a angústia, são fatores emocionais e também no corpo físico, emocional e também na mente, né? Preocupação, falta de concentração, perda de memória. E as emoções, elas são reações complexas que cada indivíduo vai reagir de uma maneira, né? E aí agora a gente vai entender um pouco como que isso poderia estar atuando no nosso organismo. Se vocês perceberem, como que o nosso corpo, ele demonstra, através do físico, algumas questões emocionais. Então, quando a gente, às vezes, está com raiva, quando a gente está irritado, a gente começa a ter dor, às vezes, de estômago, né? A gente começa a ter um fígado, a gente fala, se a pessoa está com raiva, ela começa a ter dor de estômago, ela fica realmente, assim, com uma má digestão, como está relacionado com um processo digestivo. Tem pessoas que às vezes estão com raiva, o intestino solta, né? A tristeza, ela enfraquece os pulmões. As pessoas normalmente que ficam mais tristes, amarguradas, começam a ter um problema respiratório. A angústia, ela também dá essa questão de gastrite, problemas de estômago, né? A pessoa começa às vezes ter dor no estômago, produzir muito ácido, né? A mágoa, ela adoece o coração. As pessoas começam a ficar amarguradas, ficam tristes, deprimidas, né? E o rins, quando a gente está com muito medo, a gente ataca realmente o sistema renal. Então, para vocês verem como que cada emoção, ela está relacionada com o sentimento. Para vocês terem uma ideia, né? A emoção, ela possui composições químicas particulares, né? Então, por exemplo, uma associação da raiva está associada à adrenalina, e também à dopamina. O indivíduo que está estressado, ele libera muita adrenalina, ele aumenta demais o cortisol, né? Pessoas felizes, elas liberam o quê? Serotonina, endorfina, né? Hormônios que realmente vão te dar prazer, vão te dar alegria, vão te dar energia. E o amor, ele vai liberar o quê? Ocitocina, que não é à toa que é o hormônio que a mãe libera quando ela está amamentando, né? Então, as emoções, elas são substâncias químicas, né, no nosso cérebro, e são sinais eletroquímicos que transmitem mensagens emocionais por todo o nosso corpo, né? E então, assim, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. A adrenalina, ele é um hormônio que produz função de defesa do corpo. Então, quando você está se sentindo, às vezes, ameaçado, está em perigo, você vai liberar o quê? Mais adrenalina. Isso vai fazer com que o seu sangue bombeie mais rápido, você fique mais ativo, o músculo, o pulmão, o coração. Então, assim, para aquela questão, assim, de fuga, né? De fugir. Vai fazer. Desculpa, quem foi entrando, vamos tirando o som para não atrapalhar. Então, muitas vezes o estresse, né, ele vai causar ansiedade. E com isso a gente vai estar aumentando demais o cortisol, que é o hormônio que vai fornecer no caso, quando o estresse ele é moderado,
ele é importante também para o nosso corpo, para que a gente fique em alerta, para que a gente saiba como reagir com determinadas emoções. Mas se ele aumenta demais, ele vai aumentar demais o nosso cortisol e com isso vai atrapalhar as funções até imunológicas do nosso corpo, né? Então, por isso que a gente tem que estar controlando as nossas emoções. E aí, como que a gente vai utilizar os óleos essenciais para a parte emocional? A gente vai dar preferência para o uso aromático e vocês vão entender por quê. Então, quais as formas a gente está usando aromaticamente? Uma gotinha na palma da mão, a gente pode fazer uma conchinha, inalar profundamente. A gente pode colocar umas gotinhas, às vezes, no banho, né? Para quando você ligar o chuveiro, por exemplo, um eucalipto, uma lavanda, quando você quer relaxar, você coloca. Eu gosto de colocar umas gotinhas, às vezes, na parede mesmo do banho, que na hora que a fumacinha começa, você acaba também relaxando mais. E muitas vezes a gente pode também fazer massagens com óleos essenciais. A massagem, o toque, ele também ajuda a relaxar, ajuda a gente a ficar mais, receber melhor os óleos essenciais e relaxar. Então, o toque também aproxima muito, principalmente para criança. A gente sabe que na sola dos pés, a gente tem uma relação também sensorial, né? A gente tem células aromáticas no corpo todo. E no pé a gente ainda tem os pontos, né, da acupuntura, da medicina chinesa. E a gente tem o difusor ultrassônico, que a gente pode estar colocando os nossos óleos essenciais. Porque quando a gente for trabalhar a parte emocional, é importante que a gente dê preferência para a via inalatória. Por quê? Olha que interessante. Quando a gente vamos observar essa figura aqui, que eu acho que é importante vocês perceberem. Quando a gente vamos voltar aqui. Quando a gente vai inalar um óleo essencial, ele vai entrar através das nossas vias aéreas, através dos cílios, a gente tem aqui, observe essa figura aqui, no bulbo olfativo a gente tem vários sensores, e esses sensores, quando a gente respira um óleo essencial, ele vai estar atingindo o nosso sistema límbico, que é a nossa memória olfativa, né? Então, vai ter um processo que os sistemas olfativos, as células, né, vários neurônios vão estar ligados diretamente no nosso cérebro. E quando a gente sente um aroma, ele pode trazer para nós memórias olfativas. E a gente também pode estar modulando essas memórias. Então, às vezes, quando você sente um aroma, por exemplo, de uma tangerina, por que você fica tão feliz, tão alegre? Às vezes você lembra da sua infância, quando você descascava uma mexerica ou ia na casa da avó, no sítio, né? E você também consegue, às vezes, estimular, programar o seu organismo para sentir determinados aromas, para que você tenha mais tranquilidade, um sono melhor ou fique menos irritado. Então, a gente também consegue estar modulando. E é importante a gente usar a via inalatória por conta desses receptores que a gente tem na face olfativa que estão ligados diretamente ao nosso cérebro. E com isso, a gente vai ter, né, as influências exteriores das nossas emoções, que elas vão estar modulando, vão estar induzindo respostas, né, que vão estar moldando o nosso humor. O nosso humor pode desempenhar um papel importante na capacidade dos sentimentos e concentrados e nas motivações, né? Então, assim, a gente tem emoções positivas que podem levar a questão de concentração, motivação, e a gente vai ter emoções negativas que podem trazer desânimo, desinteresse, né? Confusão, tristeza. E aí, como que a gente vai classificar? Como os óleos essenciais eles podem estar ajudando a gente a moldar, né? A modular, a melhorar as nossas emoções? Como eles podem estar trabalhando? A gente tem várias categorias de óleos e na aromaterapia elas podem ser divididas pelos mentolados, né? Que são os mais herbais, a menta, manjericão, patchouli, são óleos mais mentolados, que eles têm uma molécula química, que são as cetonas e os álcools. E eles têm propriedades energizantes, revigorantes, são óleos que te dão mais energia, mais motivação. Você respirando um alecrim, respirando um hortelã-pimenta, você já começa o seu dia mais animado, mais focado. Muitas vezes a gente usa para as crianças quando elas precisam concentrar, ou mesmo um suporte quando você precisa fazer um exercício ou memorizar melhor alguma atividade de concentração, né?
A categoria dos cítricos também, eles são muito ricos em limoneno. Essa substância que está na casca das frutas cítricas, elas vão ser o quê? Estimulantes, vão te dar alegria, né? A gente fala que os óleos cítricos são como se fossem raios de sol. São óleos que realmente vão deixar a gente mais relaxados e mais alegres. E eles também são estimulantes. Então, dependendo da forma que você utiliza, dependendo da combinação, o limoneno ele pode entrar tanto para relaxar, para desacelerar o pensamento, como também para te dar energia, para te dar vivacidade, né? Os florais, a gente tem lavanda, a gente tem gerânio, tem a salves clareia, a camomila, são vários óleos florais que a gente tem, que eles têm uma molécula, muitas vezes a combinação do linalol ou acetato de linalina, né? E o que vai variar de um óleo para outro, principalmente nos florais, geralmente são esses ésteres, tá? E eles têm propriedades relaxantes, revigorantes, eles podem estar trazendo assim, esse maior, ajudam a gente no suporte do sono, no suporte emocional. E os óleos condimentados, né? O cravo, a canela, as especiarias, né? Que são muito ricas em fenóis, eles têm essa propriedade aquecedora, eles têm a propriedade também estimulante, eles também são óleos mais energizantes, geralmente são mais dermocáusticos, a gente tem que tomar cuidado para encostar na pele, né? E os herbáceos também tem os óxidos exterpenos, e eles vão dar essa propriedade de ser renovador, estabilizantes, muitas vezes também aterradores. E aí, como que a gente pode estar classificando, né? Eu gosto muito dessa linha dos óleos estimulantes, energizantes, que são a maioria dos cítricos, né? E dos cítricos e dos herbais. Se vocês perceberem, né, bergamota, limão siciliano, tangerina, a laranja, a toranja, né, são óleos cítricos que vão dar essa alegria, vão trazer disposição. A bergamota trabalha muito essa questão do amor próprio, né, da confiança, da gente gostar de si mesmo, da gente realmente precisar daquele apoio emocional. E a do Terra, ela também tem mixes, né, que são blends, são sinergias. Que, no caso, quando você tem uma questão específica, às vezes o aromaterapeuta ele pode preparar uma sinergia para você, um blend. Mas a do Terra, ela tem uma equipe com aromaterapeutas, cientistas, médicos, que já fazem algumas combinações para a gente, para facilitar o nosso dia a dia. Então, a gente tem um mix de óleos essenciais que chama Citrus Bliss, né? E o Citrus Bliss, ele vai ter uma variação enorme de cítricos e um toque de baunilha. Vou falar uma particularidade. O Citrus Bliss é um mix que a gente não vai usar internamente, a gente vai usar aromaticamente, pode usar topicamente. Eu gosto muito, toda vez que a gente trabalhar o emocional, a gente vai sempre usar topicamente e aromaticamente e topicamente também. Eu gosto muito de passar aqui no coração, passar na nuca e passar nos pulsos. São locais que têm maior irrigação, mais circulação, locais que realmente a gente trabalha muito essa questão mesmo do sangue estar circulando, e você vai ter contato também no sistema nervoso central, porque vai atuar no seu sistema límbico, e também na pele, ele vai cair na sua corrente sanguínea. Então, eu gosto de usar sempre das duas maneiras, quando a gente trabalha partes emocionais. O Elevation, né, que também é uma combinação de óleos que tem os cítricos, mas ele também tem óleos aterradores, ele vai ter olíbano, vai ter melissa, são óleos que realmente vão te deixar a mudar a sua energia, né? O Motivate, ele é um óleo que combina a parte dos herbais, né, dos óleos mais herbais, com os óleos cítricos. E o Motivate é aquele óleo também para quando você está numa situação mais de cansaço, fadiga mental, você está mais a cabeça pesada, né? Quando você precisa de uma energia a mais. Para vocês terem uma ideia, o Motivate ele tem hortelã, manjericão, clementina, melissa, alecrim. Então é um óleo que trabalha muito clareza mental. Ele vai ajudar no foco, na concentração, para aquelas pessoas que realmente estão sem energia, estão sem motivação, estão sem alegria, né?
E a gente tem uma classificação também dos óleos que seriam mais calmantes, mais relaxantes, né? A manjerona, a bergamota entra aí de novo também, porque, como eu falei com vocês, a gente tem os cítricos, óleos que vão estar dando alegria, mas eles também ajudam a relaxar. O coentro, a salva esclareia, a lavanda, a camomila, o nardo, gente, o nardo, eu vou falar muito dele hoje para vocês, porque ele é o óleo do perdão. Ele é o óleo que faz com que a gente tenha mais aceitação na vida, nas mudanças, né? Só falar uma surpresa para vocês, é o óleo que a do Terra tá dando de presente esse mês, tá? A camomila já foi esgotada como um presente do mês, a gente vai falar um pouquinho mais, e agora a do Terra está nos presenteando com o nardo. O nardo é um óleo bíblico maravilhoso, tá? Ele tem um aroma meio afrodisíaco, ele é adocicado, meio herbal. Eu vou falar mais dele para vocês. Mas é um óleo muito especial, é um óleo aterrador também, assim como o vetiver. Então, muitas vezes, os óleos que também trazem esse relaxamento, eles têm essa função de ser aterradores, trazer a gente para o momento do aqui e agora, parar de ficar pensando demais, né? Porque a ansiedade, o que que ela é? A gente começa a viver demais ou o passado ou o futuro. A gente deixa de viver o presente. Então, muitos momentos a gente precisa de olhos que trazem a gente para o agora, né? Para viver o agora, para enfrentar essa realidade. Mas a gente pode enfrentar essa realidade de uma maneira mais tranquila. Quando a gente consegue equilibrar nossas emoções, a gente consegue o quê? Passar por situações de medo, de angústia, de tristeza, mas tranquilo, mais ameno, com menos sofrimento, né? Então, quando a gente traz para o momento do agora, a gente para de ter tanta ansiedade, né? Assim como a gente também às vezes fica muito preso no passado, nos sentimentos de angústia, de raiva, de rancor, de ódio, a gente deixa de viver o presente e fica preso no passado. Então, os olhos também podem dar esse suporte para a gente de viver o presente e lidar com o passado. E aí tem mais questões também, quando a gente estiver, né, amedrontado, preocupado, magoado, a gente vai estar trabalhando os olhos, né, que são mais florais. Quando a gente estiver inseguro ou mais apático, sem conseguir estar enfrentando aquela realidade, a gente vai dar prioridade para os olhos mentolados, né? Os herbais vão ajudar a gente a trabalhar a amargura, o nervosismo. Vou desativar o som aqui, pessoal. As especiarias vão deixar a gente mais interessado, mais animado, né? Os cítricos, né? Vão trabalhar a tristeza e a angústia, como eu falei com vocês, e o amadeirado vai dar segurança, vai dar aterramento, vai deixar a pessoa menos tímida, né? Menos envergonhada, vai dar realmente aquela segurança que a pessoa precisa. E a do Terra faz esse trabalho de estar combinando esses óleos para a gente nos kits que ela tem, tanto na parte do kit emocional para crianças, quanto o kit para adulto, tá? O kit emoções. E a dica, como eu falei com vocês, é a gente estar trabalhando os olhos sempre. Eu vou fechar aqui, gente, só um minutinho. Tem algumas pessoas que estão com o áudio ligado, eu tô fechando aqui. Então, a gente também consegue, como eu falei com vocês, os pontos, né? A gente pode começar amanhã a aplicar no pulso, colocar no difusor, aplica no coração. À noite, antes de dormir, eu gosto de passar no coração e massagear a sola dos pés. Isso vai te dar um alívio muito grande na parte emocional. E como a gente fala também de emoções, eu vou citar algumas questões que eu percebo que abala muito o emocional, né? Quando a gente está ansioso, quando a gente está chateado, muitas pessoas vão para a comida, né? Tem a válvula de escape que é o quê? Comer um doce, ou ficar beliscando, ou eu falo que é trocar um vício, né? Você tá triste e você começa, às vezes, tá amargurado, e aí você começa a tentar ocupar, preencher aquele vazio, e tem muitas pessoas que, infelizmente, começam a
ter compulsão, ter irritabilidade e atacar doce ou comer demais, né? E aí a gente tem uma combinação de óleos que chama Smart Sasse, mas que na composição dele tem todos esses óleos, o peppermint, o lemon, o grapefruit, a cássia e o gengibre. Mas por que eu trouxe eles para você separadamente? Observa como a gente falou, que os cítricos, os amadeirados, né? O gengibre, que é uma raiz, e o herbal. Como essa combinação de óleos trabalha muito o nosso emocional, dando alegria, dando coragem, dando segurança, quebra de paradigmas, né? Que a gente tem a cássia e o gengibre, que são óleos que realmente trabalham muito essa questão de te dar segurança, de aceitar melhor a sua condição do seu corpo, né? A se gostar, a bergamota, o grapefruit, ele também trabalha muito essa questão de se aceitar, entender o seu corpo. Ele tira aquela vontade de doce, aquela compulsão. O peppermint também, ele dá energia, te dá alegria, tira você pode, como eu falei com vocês da última aula, a gente pode pôr uma gotinha na ponta da língua do hortelã-pimenta ou do Smart Sass para tirar aquela vontade de doce. Então, como que a gente pode usar o Smart ou essa combinação aí de lemon, grapefruit, peppermint, gengibre e cássia? A gente vai usar aromaticamente antes das refeições ou quando a gente perceber que está muito ansioso, está com vontade de comer doce ou está muito agitado. Então, a gente vai respirar esse óleo essencial, tá? E ele também pode ser usado, por exemplo, num blend corporal diluído no óleo de corpo, para ajudar a quebrar as moléculas de gordura. Então, o lemon, o grapefruit e o peppermint são óleos que ajudam no processo de desintoxicação do nosso corpo, de limpeza da nossa linfa, né? E também nesse processo de metabólico, de ajudar na digestão e também ajudar a quebrar moléculas de gordura. O hortelã-pimenta e o lemon e o grapefruit e o gengibre também são maravilhosos para a digestão, né? Para a gente realmente estar tendo uma digestão melhor, não reter líquido, ajudar na absorção dos nutrientes, né? Na biodisponibilidade dos nutrientes do intestino. Então, isso é muito importante. Outras dicas que eu trouxe para vocês, né? De óleos para ansiedade, o balance é aquele óleo do equilíbrio, é o óleo para quem às vezes está, eu falo que é o salva-casamento, vocês já viram falar sobre isso, porque ele é um óleo tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para os filhos. Aquele momento que você está bem, você está estudando, aí o menino vai, liga a televisão numa altura, cai um negócio da cozinha e quebra, o marido te chega te pedindo uma coisa, você está trabalhando, fazendo algum documento para mandar para o trabalho, o marido está estressado, aí a mulher chega e pede uma coisa, ele tira a concentração e fica irritado. Então, balance é uma mistura que tem a camomila, ele tem o frankincense, que é um óleo maravilhoso que a gente vai falar, né? Que é um rei dos óleos, que é um óleo que equilibra mesmo as nossas emoções, atua no nosso sistema nervoso. Então, o balance é um mix de óleos aterradores, que vão te dar chão, vai te ajudar na concentração. E ele é muito versátil, você pode fazer várias combinações para a parte emocional com balance. Por exemplo, à noite você pode associar ele com a lavanda para dormir melhor. Durante o dia, você usar balance com cedro, vai te ajudar a concentrar, a organizar os seus pensamentos, ficar mais centrado, né? O balance, você pode usar ele também com frankincense para potencializar na hora de um estudo, ou tranquilizar o coração quando você precisa se sentir menos ansioso, menos oprimido, né? Você está usando o balance. Então, para quem tem, às vezes, oscilações de humor também, às vezes fica muito irritada na véspera, né, da TPM, ou durante o dia está tudo bem, alguma coisa acontece, você explode. Então, é o óleo do equilíbrio, é o óleo que toda casa deve ter, pode ser usado em criança, tá? Pode ser usado pelos pais, tanto à noite quanto ao dia, não é um óleo que vai te deixar letárgico, com sono. Ele é um óleo realmente estabilizador e versátil. A gente pode combinar ele com vários óleos. Uma outra dica que eu gosto de dar é combinar os óleos, o balance com o óleo cítrico, que vai trabalhar o que? Alegria, né? Às vezes a pessoa está um pouco mais deprimida, você pode fazer essa misturinha também. E aí,
alguns óleos aqui que vão trabalhar o estresse, né? Como eu falei, a bergamota, ela vai aliviar a tensão nervosa, ela vai te ajudar a ter esse amor próprio, liberação emocional. O vetiver é um óleo muito aterrador, é um óleo que vai te ajudar a diminuir a ansiedade. Não só a gente pode usar ele durante o dia, mas à noite, combinado com lavanda ou combinado com ylang-ylang, é um óleo que vai te ajudar a relaxar, a dormir mais, a manter-se no sono, né? A lavanda, como nós já falamos também, né, um óleo super coringa para o estresse, é um óleo que realmente vai relaxar bastante. O ylang-ylang é uma mistura, o ylang-ylang ele pode ser misturado com vários óleos, inclusive os cítricos, os amadeirados, o frankincense também, porque ele é aquele óleo que vai te aconchegar, que vai te abraçar, que vai te carregar no colo. Pode ser usado muito também para crianças que às vezes têm dificuldade para dormir ou que precisa de dormir no quarto, mas ainda está muito apegado com a mãe. Eu gosto de colocar o ylang-ylang com a manjerona, que é um óleo que vai dar mais segurança para a criança, né? A camomila, esse aroma adocicado que realmente é imbatível para dormir. A camomila é um óleo que relaxa, que ajuda a gente a ficar mais tranquilo, mais calmo. E lembrando que muitas vezes quando a gente está estressado, a gente começa a ter reações físicas, principalmente na pele. Eu estou tendo uma demanda muito grande nesses últimos tempos com partes dermatológicas. Psoríase, dermatite, caspas, pessoas estão reclamando de queda de cabelo, né? Que é tudo muito relacionado ao emocional. Começa a ter brotoejas, começa a ter muita eczema, muita coceira. Então, todos esses óleos que a gente está falando relacionado que ajudam no estresse, também vão ajudar na parte dérmica, porque a gente vai estar acalmando aquela pele, né? Tem um óleo que não está aqui, mas eu gosto muito também, que é o gerânio, que é aquele óleo que vai acalmar, vai te relaxar, vai trabalhar os seus hormônios, né? E vai tratar a sua pele também. Então, olha que combinação interessante que a gente tem aqui, ó. Vetiver, lavanda, camomila, frankincense e o próprio ylang-ylang para a gente fazer um sérum aí para acalmar a pele, as dermatites, né? E com isso também vai trabalhar a parte emocional, tá? É claro que cada um vai ter suas particularidades, mas só para vocês verem como a gente tem uma versatilidade nos olhos, né? E nas crianças, né? Vocês estão me perguntando, tá bom, mas como que a gente vai usar nas crianças? A do Terra tem um kit específico para as nossas crianças, já com as diluições corretas e como a gente vai trabalhar a parte emocional e física e imunológica dos nossos filhos. Então, a gente tem aqui o primeiro vermelhinho, que é o Stronger. O Stronger, ele é muito interessante porque ele pode ser usado como um perfume, tá? Para início de conversa. E ele tem na composição dele o cedro, que a gente falou que é um óleo amadeirado, Listeia cubeba, que é um óleo que é como se fosse da família da melaleu, que é um óleo fungicida, bactericida. Ele tem o olíbano, que é o frankincense, e tem a rosa. Então, energeticamente, o Strong é um óleo que trabalha muito segurança, confiança. Ele também é imunológico, ele trabalha respostas imunológicas do nosso corpo, mas na parte emocional, ele vai dar muita firmeza para aquela criança, muita segurança. Ele vai aumentar o nível energético dessa criança, porque a gente sabe que a rosa é um dos óleos com maior vibração, né? O poder vibracional, o poder energético vibracional, tá? Então, ele é usado para questões imunológicas, mas no emocional ele traz muita força para aquela criança. O Brave, né? Que é uma combinação de óleos com laranja, sândalo, osmantos e canela, né? O Brave, ele vai entrar ali quando a gente passa no coração, e é interessante esse kit, que ele tem já em alto relevo, aonde a criança vai usar o óleo. Então, por exemplo, o Brave, a gente vai passar no coração, para quando aquela criança estiver assustada, precisando ser mais encorajada, precisando de confiança, quando ela está desanimada, precisando de energia, porque ele vai ter o quê? Laranja e canela são óleos que vão dar o quê? Alegria, estímulo. A canela trabalha muito coragem, segurança, autoestima da criança, né? Então, é um óleo que a gente pode estar utilizando. O Tinker, a gente usa muito para aqui na parte cerebral, aqui, né? Na testa, na fronte.
e ela vai estar usando para ajudar na concentração, no raciocínio, no para casa. Crianças que às vezes têm hiperatividade se beneficiam bem com o Tinker, porque ele tem vetiver, a clementina, o hortelã-pimenta e o alecrim. Mas nessa combinação, ela está equilibrada. Eu não gosto muito de usar o alecrim para crianças hiperativas, mas eu tenho observado uma boa resposta do corpo quando ele está em sinergia, tá? Então, por exemplo, se a criança está com dificuldade de concentração, de foco, né? Se ela está, às vezes, mais mal-humorada, tá aquela criança emburrada, que qualquer coisa contraria, está mais amargurada, essa combinação é muito interessante, porque a criança sai daquela base de estresse, de mau humor, de descontentamento, né? E o alecrim, o vetiver, o hortelã vão trazer esse revigor, né? E vão também ajudar nessa clareza mental. Normalmente, eu associo o Tinker com o Study. Vocês vão entender por quê. O Study é como se fosse um balance, tá? Ele vai ter olhos bem aterradores, né? Então, para aquelas crianças que têm dificuldade de concentrar, ou fica viajando, ou toda hora você tem que ficar chamando atenção, porque para vocês terem uma ideia, o Study, ele tem o sândalo, ele tem o abeto balsâmico, a magnólia e o coentro. Então, ele vai ter óleos mais herbais que vão estar ajudando o quê? A criança ter desacelerar o pensamento, focar e manter o foco. E o Study também ele pode ser indicado também para aquelas crianças birrentas, que não sabem ser contrariadas, que às vezes têm dificuldade, ficam às vezes muito angustiadas, ficam mais tristonhas, assim, estão passando por uma fase de luto, de perda, né? Então, com aquele abalo emocional, aquele aperto no coração, ou estão muito sobrecarregadas. O que eu tenho percebido as crianças agora é uma situação complicada. Elas estão em casa, dá aquela sensação de férias, mas uma férias dentro de casa. Você não pode ver os amigos, você não pode viajar, você não pode fazer as coisas que você quer. Tem as aulas online, né? Tem aqui em casa tem 3 aulas online, tem os para casas. E às vezes nós pais a gente não está acostumado com isso, a gente também não sabe muitas vezes ser professor, né? E a criança também às vezes não te quer como professor, mas é um momento desafiador que ao mesmo tempo tem nos aproximado muito dos nossos filhos, né? Então, eu falo que é bala-se na mãe e study no filho, né? E associado com Sinker, porque um a gente passa aqui no coração e o outro a gente passa aqui nas têmporas, para ajudar realmente no dever de casa, no para casa. O Rescue, ele é um blend que eu poderia substituí-lo, por exemplo, pelo Deep Blue, né? Ele tem ali lavanda, hortelã, copaíba e... Só que olha que interessante, o Rescue eu gosto de usar em crianças mais novas, principalmente quando estão com febre, que ele vai estar ajudando a diminuir a temperatura corporal, ele trabalha dores musculares, mas ele também trabalha tensão. Muitas vezes a criança está estressada, ela está precisando do Rescue, ela está com tensão, ela não está dormindo bem, ela está agitada. Não é só por conta de uma falta de uma lavanda. Às vezes ela está estressada, ela está emocionalmente tensa, preocupada, né? E aí você coloca um pouco do Rescue, porque ele vai ajudar a lavanda combinada com a copaíba e com o peppermint. Muitas vezes não é o peppermint que vai agitar a criança, tá? Dependendo da sinergia que ele tá, ele vai ajudar a relaxar também a musculatura que pode estar tensionada, né? E ele pode ser usado também para dores de futebol, dores pancadas, às vezes a criança leva um tombo ou bate em algum lugar, a gente passa o resto aí, tá a foto do corpinho, né? E o Calmer, que é esse óleo que é uma combinação de lavanda e lang-lang, aí ó, o ylang-ylang novamente, a camomila e o ruúde, que é uma madeira. Então são combinações de óleos que vão estar o quê? Proporcionando sono, relaxando aquela criança que é muito ansiosa, ou que está muito agitada, está muito levada, né? Ou às vezes está temperamental. Sabe aquela situação que às vezes você olha, chama atenção, a criança já chora, já fica mais angustiada, mais triste, e fica relembrando aquela chamada de atenção, né? Então, o Calmer, ele vai trazer esse conforto para as nossas crianças, tá?
E aí, não me estendendo, só comentando com vocês, nós adultos também temos uma linha emocional específica para gente, que vai ser o tema da nossa aula de segunda-feira, às 16 horas. A gente vai falar dos olhos nas emoções. Hoje, como a gente tem vários convidados, eu preciso apresentar para vocês que existem olhos específicos para a gente trabalhar as nossas emoções, né? Mas a gente vai aprofundar nesse tema na segunda-feira, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Cher, Passion, sobre o Peace, sobre o Forgive, sobre o Console, o Motivate, que alguns eu já fui falando com vocês, né? E a gente vai especificar um pouco mais. E olha que interessante, como a gente está falando muito de criança hoje, a gente também tem a linha Touch, que é a linha dos olhos do kit família, mas na versão Touch, diluído já, pronto para a gente utilizar. Isso facilita muito, como eu falei com vocês, na parte emocional, muitas vezes a gente não usa tópico, a gente não passa no coração e depois respira. Vocês tendo um rolãozinho desse, andando com eles na bolsa, facilita muito a utilização na criança, porque ele já está diluído, e facilita porque você vai passar e logo depois vai respirar. E você também pode usar como se fosse um perfume, né? Nesses locais mais irrigados. E aí, a gente tem os olhos do kit família, né? A gente vai falar um pouquinho deles, que eles vão trabalhar tanto questões emocionais quanto a parte imunológica. A gente tem um kit maior, que é o essencial para o lar, que são os óleos de 15 ml. São esses óleos todos aqui, na versão de 15 ml. E você ainda ganha o difusor. Então, assim, eu falo que é realmente uma sugestão para a gente começar a tratar da família inteira. Porque se você tem criança, você vai optar pela parte aromática do uso dos óleos essenciais, principalmente no difusor, que a criança muitas vezes não consegue fazer a conchinha, não consegue respirar profundamente, né? E se for uma criança menorzinha, melhor que seja no difusor. A gente vai beneficiar da massagem? Vai beneficiar, mas aí a gente vai usar sempre o quê? Diluído no óleo de coco fracionado, no óleo carreador, no óleo vegetal, né? Isso é muito importante que seja um óleo vegetal. A gente não vai usar óleo mineral dos nossos filhos. O óleo mineral é um óleo de putrefação, minerais, substâncias de animais, de resíduos que estão ali derivados de petróleo. Aquilo é tóxico para o nosso corpo e o óleo mineral ele causa uma barreira que não deixa o óleo essencial absorver na sua pele. Já o óleo vegetal, ele vai aumentar a absorção daquela molécula volátil para dentro da corrente sanguínea, tá? E aí, essa opção que a gente tem, vão ter os 10 óleos mais importantes, que é o orégano, os mais utilizados. O orégano, que é um antioxidante, a gente vai trabalhar muito o sistema imunológico com ele. A melaleuca, que é um fungicida, bactericida, um óleo que a gente vai trabalhar questões de dor de garganta, uma herpes, uma infecção intestinal, uma infecção por candidíase. A gente vai associar a melaleuca, às vezes, com o guarte, que também é um óleo da parte da imunidade. O orégano também, que é um óleo muito rico em várias propriedades imunológicas. Vocês podem observar que eu separei aqui para vocês, né? Outro que vai potencializar e vai ajudar questões imunológicas, que está tudo relacionado com a parte emocional. Se a gente não está bem emocionalmente, a nossa imunidade, vai lá embaixo, né? Então, o frankincense, ele vai, além dele potencializar todos os óleos, ele também trabalha o sistema nervoso central, é um óleo que vai te acalmar, é um óleo que vai te dar conforto, vai abraçar, é como se estivesse te dando um abraço realmente para pessoas que estão às vezes amarguradas. E eu gosto muito de associar o frankincense com o lemon aqui, para trazer alegria para a pessoa, disposição. À noite, você pode estar associando a lavanda com lemon, para quem precisa dormir, relaxar, diminuir a ansiedade, desacelerar o pensamento. Esse trio aqui para a noite é maravilhoso, frankincense, lemon e lavanda, né? Já de manhã, se você precisa de energia, foco, concentração, disposição, você vai estar usando o quê? O peppermint com lemon. E pode colocar o frankincense também, tá? Então, precisou de foco, concentração, aqui, peppermint, frankincense e lemon. Um trio também maravilhoso. Quando eu preciso trabalhar questões respiratórias, eu gosto muito do briefing,
que é o Brief, ele é uma combinação de óleos que não só trabalham, né, parte respiratória, tosse, bronquite, resfriados, né? Ele tem na composição melaleuca, ravensara, eucalipto, peppermint. Então, ele vai ter vários óleos que são mais específicos, tá? No caso, o peppermint, além de trabalhar a parte respiratória, trabalha essa parte emocional de energia, ele também é um óleo muito utilizado na parte da digestão. Então, você pode estar utilizando o peppermint com lemon, né? Que é o que vem no kit Brasil e no kit família também. Mas no kit família, a gente tem a vantagem de ter o Digest Zen, que é um blend digestivo, que vai trabalhar todas as questões gastrointestinais. Então, má digestão, azia, gases, intestino preso, né? Regular o intestino. Então, eu gosto muito do Zengest. Se você optou ou comprou o kit Brasil, ele não vai ter o Digest Zen, nem o orégano. Mas, em compensação, ele vai ter a copaíba e a tangerina. Então, a diferença desse kit família para o kit Brasil é exatamente no família vai ter o orégano e o Zengest, e no família vai ter a tangerina e a copaíba. Então, a diferença de um kit para o outro seriam só esses dois óleos. Mas a gente vai ter suporte imunológico com o guarde, com o frankincense, com a copaíba, com o lemon, né, os cítricos, tá? E, deixa eu ver se eu esqueci de algum óleo. E no Aroma Touch, eu gosto muito dessa opção, porque olha que interessante, a gente vai ter praticamente a maioria dos óleos que eu falei com vocês, o On Guard, o Peppermint, a Melaleuca, o Deep Blue, né, que é o blend para dor, a gente vai ter eles nos outros óleos, mas aqui no kit Aroma Touch, a gente vai ter o Balance, que é aquele blend do equilíbrio, e a sinergia que chama Aroma Touch. Eu amo essa sinergia. Ela é revigorante, ela te dá energia, te dá disposição, vai te dar clareza mental também, pode ser utilizada no difusor. E topicamente, ela vai te ajudar a drenar, a melhorar a circulação, a parte circulatória, vai diminuir também processos inflamatórios da celulite. Então, ele é bem interessante esse kit. Ele vem com óleo de coco, tá? E vem com o difusor. Então, a vantagem desse kit ele vem com óleo de coco e o difusor, tá? Vão vir 8 óleos essenciais. O kit Brasil e o kit Família vem 10 óleos essenciais e o kit essencial pular vai vir os 10 óleos essenciais de 15 ml mais o difusor, tá? Eu acho que ficou claro agora para vocês. E eu quero convidar o Rubinho para falar um pouquinho para a gente das vantagens da gente comprar dentro do produto, dentro do programa de fidelidade e recompensa que a do Terra tem, e falar para a gente também das promoções do mês. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Vamos lá, né? Finalizar a nossa apresentação de hoje aqui. Muito conteúdo, muita coisa interessante aí, né? Falar das emoções sempre é um assunto que nunca vai desvincular da gente, né? Eu falo que não tem jeito da gente falar assim, eu vou ali resolver um problema e vou deixar as emoções em casa. Então, as emoções estão sempre acompanhando a gente 100% do nosso tempo e elas que desencadeiam, né? Coisas boas ou coisas ruins no nosso organismo. Então, a gente não pode realmente descuidar das nossas emoções, né? E se a gente puder começar cedo, logo nas crianças, isso é maravilhoso, né? Para não crescer uma criança com alguma alteração de humor, irritabilidade, porque a própria emoção, ela vai refletir na pele, né? Vai refletir em tudo, na digestão, reflete em tudo no nosso organismo. E às vezes a gente deixa isso aí de uma forma muito superficial. A gente não dá tanta ênfase, né, nas nossas emoções. Mas vamos lá. Quais os melhores caminhos que eu tenho para que eu possa estar comprando e adquirindo mais benefícios na do Terra, tá? Hoje é dia 14, né? Então, hoje é um dia excelente para você fazer compra,
Principalmente se você já é um cliente da doTERRA, você vai ganhar o produto do mês. O produto do mês é o Cedro. Lembrando que o produto do mês você precisa fazer uma compra de 125 pontos. Dentro do seu programa de fidelidade, você vai ganhar o Cedro se você fizer 125 pontos até o dia 15. Então tem hoje e amanhã até a meia-noite e só. Depois é só no mês que vem, tá? O Pastense é o produto que está com 10% de desconto esse mês. É o óleo essencial aí para dor de cabeça, né? A gente usava o Peppermint enquanto não tinha o Pastense, mas o Pastense, ele é fantástico, né? Vocês vão ter a oportunidade de experimentar o Pastense com 10% de desconto só esse mês também. Passou, né, julho, ele já não vai estar com 10% mais, tá? E aí os clientes, né, as pessoas que estão querendo se conectar, que estão aí na sala, deve estar se perguntando, né? Mas espera aí, para quem já é um consultor, ganha o Cedro, mas o que eu ganho se eu fizer o meu cadastro? Se você fizer um cadastro com 200 PVs, 200 pontos, né? Você vai ganhar o Speak Nard, é o Nardo. Então, essa promoção vai até o final do mês aí com 200 PVs, comprando 200 PVs. E se você ainda não tem o programa de fidelidade, gente, faça o mais breve possível, porque é através do programa de fidelidade que você vai ter os benefícios. Então, não tem como você receber os benefícios se você não tem um programa de fidelidade. Eu falo que é como se fosse aquela caixinha, né, que a doTERRA chega lá e coloca os benefícios lá dentro. Às vezes você até tem o benefício, tá? Mas se você não está com o seu programa de fidelidade pronto, né, o seu LRP criado, ela não tem como colocar o benefício lá dentro, então ela não vai poder tá colocando os benefícios gerados lá dentro. Então, programe o seu LRP, faça o seu programa de fidelidade hoje, né? Faça o quanto antes. Se você vai se cadastrar hoje, você pode começar a beneficiar hoje mesmo, né? Porque tem muitas coisas boas que vêm através do programa de benefício aí. Tá? Hoje era só isso mesmo, né? Que eu vim trazer para vocês aqui, para vocês aproveitarem. Então, lembrando que hoje é dia 14 e dia 15. E tem um detalhe, a gente vai ter o treinamento da Nathalie, né? Se você fizer 200 pontos até amanhã, você acumula mais o treinamento da Nathalie, que é a número 1 da doTERRA no mundo, é a nossa linha ascendente, e ela tem mais, na equipe dela tem mais de 1,5 milhão de pessoas, e ela vai ensinar, né, tudo isso, ela vai ensinar esse segredo aí pra gente no treinamento que ela vai fazer para as pessoas que fizerem o pedido esse mês até o dia 15 de 200 pontos também. Então, você vai acumular com 200 pontos, ganhando o Cedro, se você já for um cliente, o Nardo, o Speak Nard, e vai ganhar o treinamento da Nathalie. Então, são três... O pessoal pediu para você falar um pouquinho do programa de fidelidade, e depois eu falo um pouquinho do Nardo para o pessoal. Tá, o que vocês gostariam de saber do programa de fidelidade aí? Como que eles fazem para participar? Que eles querem saber. Vocês vão entrar lá no acesso de vocês e vai ter um botãozinho roxo que vai estar escrito assim, criar o meu modelo LRP. Aí você vai clicar no botãozinho roxo, você vai escolher um dia, tá? Que você vai fazer uma compra futura. Então, você vai escolher aí o dia, lembrando que do dia 1º até o dia 15 você ganha o produto do mês, tá? E aí você vai colocar uns itens no carrinho, que você deseja. No final, na próxima página, você já deixa o seu cartão de crédito salvo. Inclusive, você já colocou todos os dados do cartão de crédito, tá? E aí você pode executar a compra naquele momento, ou você pode deixar programado que o sistema mesmo ele roda no dia que você programar o melhor dia para você. Então, esse é o programa de fidelidade da doTERRA, e é através do programa de fidelidade que você vai ter os benefícios. Vamos falar um pouquinho do Nardo, porque nós também fomos pegos de surpresa, mas foi uma surpresa muito agradável, gente. Eu tô com o Nardo aqui, ó. É o Speak Nard, tá? Ele é um óleo sagrado também, né? É um dos óleos bíblicos também. E olha que interessante, ele na parte da psicoaromaterapia, ele é o óleo da gratidão. Ele é o óleo que trabalha pessoas que estão precisando se abrir
para a alma, abrir sua alma para aquele sentimento assim de deixar de ser vítima, de aceitar mais o momento, a circunstância, sem colocar a culpa nos outros, sem colocar a culpa no que está acontecendo, sem trabalhar sentimento de raiva, né? Então seria o nardo, ele trabalha a expressão da aceitação, né? Abre portas para a abundância. Então, gente, olha que incrível, né? Eu falo assim, a do Terra, ela sempre me surpreende. Ela nos deixou sem a camomila, né? Para quem não fez até o pedido até hoje, mas ela está nos presenteando com um dos óleos. Eu não estou lembrando o valor do nardo, mas eu lembro que eu comprei esse aqui. Quase 370 reais. Com desconto, tá? Eu comprei esse nardo por conta de uma vivência que eu fiz com uma professora de aromaterapia. E ela é muito apaixonada pelo nardo, e ela fala muito do nardo, né? Um beijo para a Érica, tá? É a Érica que fala muito do nardo. E realmente é o óleo da gratidão, né? O óleo da aceitação, o óleo que trabalha abundância, que trabalha resiliência, que trabalha sentimentos de raiva, amargura, da pessoa deixar de ser vítima, vitimizar, né? Então, é um óleo que vai ajudar muito. Agora, nas questões físicas, né? Como a gente vai se beneficiar do nardo? Ele pode ser usado para irritabilidade da pele, envelhecimento, né? Questões de tensão, de estresse, de TPM, problemas também hormonais, candidíase, desintoxicação e diurese. Ele também trabalha processo de celulite, de drenagem, de não retenção de líquidos, né? Porque ele é anti-inflamatório, ele é anti-espasmódico, ele é sedativo. E também tá ações desodorizantes. O aroma do nardo, gente, é impressionante. Ele é muito exótico. Ele também é aquele óleo, né? Que você ou ama ou apaixona, porque ele é exótico. Você vai colocar para potencializar alguns aromas, por exemplo, quando ele é bem amadeirado, mas ele tem um fundo adocicado. Então, normalmente na perfumaria ele é utilizado para fixar o perfume, né, a fragrância, e trabalhar essas questões também emocionais. Então, muitas vezes a gente coloca algumas sinergias para sobressair algum aroma ou amenizar algum aroma adocicado, por exemplo, tá? Então, eu vou fazer um estudo mais profundo, eu vou pegar as minhas anotações dessa aula linda que eu tive sobre o nardo com a Érica, e eu vou falar mais dele para vocês. Mas é um óleo muito sagrado, é um óleo muito... ele não é delicado, é aquele óleo forte, que ele bate na sua cara e fala assim, ó, vamos parar de ser vítima, vamos encorajar, vamos ser grato, né? Vamos trazer abundância para a nossa vida e vamos trabalhar gratidão. A gente não sabe tudo isso que está acontecendo, a gente não sabe por que esse momento que nós estamos vivendo, e é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem que voltar para nós mesmos e falar assim, como eu posso contribuir para que o mundo seja melhor, como eu posso contribuir para que minha família seja melhor, como eu posso ajudar outras pessoas que eu amo, e vamos deixar de reclamar, de laborear, né? De falar que meu pedido não chegou, que a do Terra não está dando conta. Calma, vai dar tudo certo, né? Vamos trabalhar a gratidão, vamos trabalhar esse sentimento, uma gotinha em cada mão. O Rubinho hoje falou da dor do crescimento, eu acredito que seja a dor do crescimento, mas que juntos a gente vai poder fazer diferença. Se a gente conversar com o nosso cliente, explicar o que está acontecendo, tentar direcionar as nossas reclamações para a nossa linha ascendente mais próxima, ver se ela consegue resolver. Não adianta a gente colocar coisas às vezes no grupo ou reclamar com quem não tem como resolver um problema para você. Eu até peço desculpa, mas hoje eu fiquei um pouco tensa, porque eu acabei tentando resolver problemas de muita gente, e com a questão do difusor que estava em falta, lançou um difusor novo. Eu sei que os ânimos, né, ficam aflorados, todo mundo querendo usar os óleos, receber o seu kit, usar o difusor, doido para chegar em casa. Então, pessoal, chegou um difusor mais novo, potente, maravilhoso, né? A do Terra vai nos presentear com o nardo, com o óleo da gratidão, gente. Olha que lindo isso. E eu vou dar uma aula falando um pouco mais dele para vocês, e vamos aprofundar mais nos óleos das emoções. Eu acho que é um momento que a gente precisa realmente
conhecer o que nós estamos sentindo, poder levar essa informação para as pessoas que estão precisando. E, ó, respirar um óleo essencial, pensar em coisas boas. Todas as vezes que eu respiro um óleo essencial, eu penso em coisas boas, penso em o que eu quero daquele óleo. Eu deixo o óleo essencial conversar comigo. Comecem a fazer isso, gente. Quando vocês usarem aromaticamente, deixa o óleo essencial conversar com vocês, tá? E anota o que você sentiu, faça um diáriozinho aromático, é incrível, né? E vocês vão ter experiências maravilhosas para compartilhar com as outras pessoas. Então, minha última mensagem é essa: o nosso sonho sempre foi crescer e ajudar a todos. Afinal, nossa missão, nossa visão e o nosso sonho sempre foi mudar o mundo, uma gota de cada vez. Essas palavras não são minhas, mas é do fundo do meu coração que eu desejo a vocês. Uma gota de cada vez. A gente vai mudar o mundo, né? E aqui tá os nossos contatos. A gente tem a nossa educação continuada toda segunda-feira às 16 horas. A gente tem o nosso grupo de apoio no WhatsApp. Se você está aqui hoje a convite de alguém da equipe, se sinta recebido por nós. Nós seremos sua linha ascendente, sim, porém você tem uma equipe maravilhosa que se apoia com outros profissionais, com consultores capacitados para te acompanhar. E o que você precisar, a gente vai estar aqui para servir, né? Então, tem o Instagram do Rubinho, que ele dá várias dicas, ele fala um pouquinho do business. O meu Instagram também, o Aromaterapia Essencial Live, a gente também está lá sempre compartilhando com vocês. Se você já é um membro da equipe, você pode participar do Instagram, onde a gente comenta sobre os artigos científicos, sobre estudos, né? E estamos às ordens. Fica o nosso convite para segunda-feira e terça-feira que você se torne um membro, venha trabalhar conosco, venha utilizar os olhos, né, com a nossa consultoria, nossa mentoria. E na terça-feira você pode convidar um amigo para esse bate-papo, que a gente vai estar trazendo soluções naturais. Sempre com um tema um pouco diferente, mas sempre baseado em cima dos óleos mais utilizados no nosso dia a dia, tá bom? Eu espero, tô vendo tem mensagens aqui, eu não sei. Amei o nardo, vai ficar gravado, vou subir. Meu pedido, você tá querendo chegar, todo mundo querendo os pedidos chegar, os pedidos estão chegando rápido. O que atrasou foi, às vezes, por conta do difusor, tá, pessoal? Agora já tá resolvendo isso também. Obrigado, muito bom. Gratidão é a palavra de hoje, né, pessoal? Ó, um beijo a todos. Obrigada pela presença de todos. Procure a pessoa que te convidou hoje, né? Que você está aqui na sala porque alguém te convidou. Então, procure seu consultor. Ele vai te explicar sobre o LRP, ele vai te explicar como comprar com desconto, ele vai te dar toda assistência e você vai ser recebido por nós também, tá? Então, um beijo grande. Fiquem com Deus. Gratidão a todos. Ai, Deus, como fecha.